Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre o imaginário e a religiosidade na Idade Média. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a religiosidade na Idade Média, é imprescindível a gente falar sobre a Igreja Católica. Por quê? Porque na Europa medieval, a religião predominante a igreja, era o catolicismo. Então, é a instituição de maior destaque, de maior poder ideológico do período. Então, entre o século V e o século XV, que corresponde à Idade Média Europeia, a Igreja Católica ela tem uma hegemonia, né, ideológica, religiosa. Então, na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo servos trabalhando. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros, e a Bíblia eram os monges copistas. Então, a gente vê que é uma instituição que tem um destaque muito grande na produção intelectual, influenciando o comportamento das pessoas. A fé católica medieval, ela, de grosso modo, ela faz parte desde o nascer ao morrer da pessoa, das cerimônias, influenciando a arte, né, como, por exemplo, a questão dos quadros, né, da pintura. Então, realmente é uma instituição muito influente neste período. Isso aqui nós vimos numa aula passada, então a gente vai rever aqui rapidinho. A organização do clero. A gente viu que o clero estava dividido em duas partes, vamos dizer assim, o clero regular e o clero secular. O clero regular era formado pelos sacerdotes, monges ou freiras que viviam isolados nos mosteiros ou conventos, obedecendo a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes dessas ordens, podemos citar os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos e os carmelitas, que são ordens religiosas. Dedicavam seu tempo à vida religiosa e à realização de atividades agrícolas, pastoris, artesanais e trabalhos intelectuais, como, por exemplo, a tradução de livros. Já o clero secular era formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros, né, aqueles que tinham mais contato direto com a população. Para controlá-lo, foi criada uma hierarquia de cargos e funções, que ia do pároco ao papa, e que até hoje é a mesma. Vejamos, temos o papa, que é o cargo mais alto da hierarquia, considerado o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, segundo os católicos, arcebispo, né, o responsável pelas províncias eclesiásticas, né, o agrupamento de dioceses. Temos o bispo, responsável pela diocese, né, várias paróquias, e temos o pároco, né, que é o padre responsável pela paróquia. Okay? Então, basicamente é assim que estava dividida a Igreja Católica. Temos aqui uma pirâmide representando isso, né? O clero secular, né? Uma ação em sociedade, e o clero regular, né? Uma comunidade isolada, nos mosteiros. A questão das investiduras. Problema entre o Papa e os imperadores sobre a questão da nomeação de sacerdotes para os cargos eclesiásticos, que remonta de meados do século X, quando o imperador Otto I, do Sacro Império Romano Germânico, passou a intervir nos assuntos religiosos. Ou seja, essa disputa aqui é sobre a questão da escolha, a nomeação de sacerdotes, né? Se estaria a cabo da igreja ou de instituições, no caso, uma instituição não religiosa, como no caso do imperador aqui, do Otto I, né? Então, quem deveria nomear os sacerdotes para os cargos eclesiásticos, né? Essa basicamente é a disputa aqui. Ele fundou bispados e abadias, nomeou seus titulares em troca da proteção que concedia à igreja, controlava as ações do Papa, né? Algo que hoje, nos dias atuais, talvez a gente achasse muito estranho, né? Alguém controlando as ações do Papa, né? Hoje, pelo menos em teoria, há uma separação.
As investiduras do imperador visavam a interesses pessoais e do reino, dando margem à corrupção entre os membros do clero, pois os bispos e padres colocavam seu compromisso com o rei acima da fidelidade ao Papa. Em 1073, o Papa Gregório VII instituiu o celibato e a proibição da investidura de sacerdotes a cargos eclesiásticos pelo imperador. Essa foi a questão das investiduras. Em reação, o imperador do Sacro Império aliou-se a 26 bispos alemães, proibidos pelo Papa de exercer funções religiosas, rompeu com o Papa e o imperador foi excomungado, ou seja, expulso, desenvolvendo um conflito aberto. A questão só foi resolvida em 1122 com a Concordata de Worms, onde o Papa faria uma investidura espiritual dos bispos e ao imperador cabia o poder temporal, juramento de fidelidade ao bispo e ao imperador. Então, houve uma separação. Temos o poder espiritual e temos o poder temporal. Né? Então, cabe ao imperador o poder temporal e cabe à igreja o poder espiritual. Heresias e Inquisição. A palavra heresia, em sua origem, ela significa escolha. Né? Mas, quando a gente fala sobre heresias aqui, eram doutrinas contrárias às ensinadas pela Igreja Católica, ou seja, eram ensinamentos e doutrinas que se chocavam com os ensinamentos católicos e essas doutrinas eram chamadas de heresias. Algumas das principais heresias que a gente pode citar aqui nesse período medieval é dos albigenses. Eles acreditavam num Deus do bem e do mal, e Cristo era visto como o libertador das almas humanas. Eles acreditavam que haviam dois deuses, né? Um Deus do bem e um Deus do mal, que, de acordo com o cristianismo, para os católicos, seria uma heresia, visto que o cristianismo é monoteísta, que acredita na existência de um único Deus. Temos os patarinos e valdenses. Eles questionavam a validade dos sacramentos ministrados por sacerdotes e pecadores. Né? Isso é um ponto que, ao passo que eles questionam esses sacramentos, passarão a ser considerados como hereges também. E o bogomilismo. Acreditavam que a igreja romana estava corrompida pela riqueza e o verdadeiro cristianismo existia apenas na pobreza e na vida simples. Combatiam o culto à Virgem Maria, aos santos e às imagens que haviam nas igrejas. Ou seja, algumas dessas coisas a gente sabe que se choca frontalmente com a fé ou com os ensinamentos católicos. E temos o Tribunal da Inquisição, que foi um tribunal eclesiástico criado em 1231 pelo Papa Gregório IX, como meio de descobrir e julgar os hereges, e com penas que variavam do confisco de bens, excomunhão e até mesmo morte na fogueira. Esse tribunal, esse órgão, ele era responsável por isso, né? Descobrir, investigar hereges, né? Pessoas que pregavam coisas que se chocaram com a Igreja Católica. Quando essas pessoas eram encontradas ou descobertas ou denunciadas, o destino delas poderiam ser alguns dos piores, né? Ser expulso da igreja, perder seus bens, ou, em alguns casos, serem mortos na fogueira, serem queimados, ok? Então, pessoal, é isso aqui. A gente fez um resumo aqui sobre a influência, um pouco sobre a religião no período medieval, sobre algumas heresias, né, que se destacam, sobre a questão da Inquisição, né, sobre essa interferência, nessa queda de braço entre imperador e papa. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.